Embora Hard, eu simplesmente não consigo dizer o quão abençoados somos por ter você no Alabama. Muito obrigado. Estou muito feliz por estar Quando você aqui. vê esses vídeos como esse, de tudo o que Deus fez, e você vê aquelas multidões, você ouve aquelas vozes estrondosas levantadas, como isso faz você se sentir? Isso é quase um sonho. É, é o que devo dizer. Que nem sempre foi assim. Eu parei abaixo de zero e acho que qualquer um pode. Então, eu já preguei algumas vezes na África para 5 pessoas e elas não queriam ser salvas. Isso partiu meu coração. Então, eu, eu tive uma visão de uma África lavada com sangue e ouvi a voz do Espírito Santo clamando que a África será salva. Apenas penetrou em meus ossos e medula. E então eu parei. Eles me ensinaram mais do que sair da cama. E o Espírito do Senhor e o Senhor me falaram essas palavras. Ele disse que me daria um ministério, que seria a carruagem do Santo, do Espírito Santo. E aquela carruagem tem ido e corrido da cidade do Cabo ao Cairo e vimos vitórias do Evangelho, mas são incríveis. Vi multidões, estava brincando com minha equipe, disse que acho que posso ver a curvatura da terra, mas é a presença do Espírito Santo, em combinação com uma mensagem cristalina do Evangelho, com sinais e maravilhas que se seguiram, que trouxe essa colheita sem precedentes. Quando você começou a pregar, em que ano você começou a pregar? Ou comecei a pregar há cerca de 18, 19 anos. Você sabe, quero dizer, Deus me ensinou quando eu tinha 10 a 11 anos, eles pregaram o evangelho na África. Eu estava na Alemanha naquela época e fui direto como uma flecha. Então não sei nada além do evangelho. Desculpe, Deus te chamou para a África desde o início? Sim, no primeiro dia, quando você tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, você é da Alemanha? Sim, que parte? O que a Alemanha? Eu cresci em Hamburgo e mais tarde foi em Frankfurt, mas não sou hamburguerano. Me pegou desprevenido? Bem, como é que você ouviu falar do Espírito Santo pela primeira vez, o batismo do Espírito Santo, que você está na Alemanha? Ah, sim, meu pai era um pastor, nasci filho do pentecostal Perry. Essa foi a grande maravilha. Acredito que realmente foi um poderoso presente de Deus. Recebi o batismo no Espírito Santo quando tinha 11 anos de idade. E isso fortaleceu o meu desejo. E quando eu tinha idade suficiente para ser aceito na faculdade bíblica, esperei metade da minha vida por isso. Tudo começou a acontecer. Agora, pois, os milagres sempre fizeram parte do seu ministério. Sei que você teve muitas almas salvas, mas seus milagres... Eu sempre acreditei que Jesus cura os enfermos. Oramos pelos enfermos e já vimos milagres antes de eu partir para a África. Mas Deus poderia me inspirar na África com o que aprendi na Alemanha. Então passei por um período de alguns anos tendo que desaprender o que aprendi. E então ele me ensinou pelo seu espírito
através do povo africano. Como confiar nele de forma simples e como aceitar a palavra de Deus pelo valor que me mudou radicalmente. E de repente, milagres apareceram como pipoca. Então você teve que ser desprogramado. Eu diria que essa é a maneira correta de chamar isso. Você acha que é por isso que aqui na América não há mais milagres? Que precisamos ser Bem, precisamos nos livrar da nossa incredulidade, você sabe. Eu acho que esse é o meu problema. Você vê, eu ajo teoricamente, mentalmente, acredito que Jesus pode fazer qualquer milagre. Mas quando eles trouxeram o assento para mim, eu disse para mim mesmo, sim, Jesus cura os enfermos. Mas como posso saber que ele quer ouvir aquele doente agora? Então, fiquei com medo e dei um passo para trás. E é isso que tenho que desaprender. E então aprendi. Quando oro pelos enfermos, o que acontece não é minha responsabilidade. Deus cumpre a sua palavra. Meu parceiro, poderíamos sentar aqui a noite toda e conversar, mas eu sei que você viu tantos milagres. Você poderia apenas parar um minuto e apenas aguçar nosso apetite? Uau, eu deixei para dizer, eu quero contar que Deus me colocou no primeiro ano em relação a milagres. Enquanto eu estava em um pequeno país do Lesoto, a capital Maseru, onde eu era missionário naquela época, e minha igreja era uma zona livre de milagres. Sofremos com isso e então li nos jornais que do outro lado da fronteira, na República da África do Sul, havia um certo ministro reformado que se acostumou com a cura divina. E eu disse para minha esposa, eu disse que vou visitá-lo e pedi que venha passar um fim de semana. E eu fui lá, implorei para ele vir apenas para 2 cultos no sábado e no domingo. Para minha surpresa, ele concordou. Fiquei absolutamente feliz. Voltei para ouvir, eu anunciei, venham e vejam o poder de Deus em ação. Quando chegou o dia, eu vi aleijados, e eu disse, oh, aleluia, graças a Deus, eu vi eles andando. Jesus, você terá muitas oportunidades de mostrar o seu poder aqui, através do grande homem. A primeira reunião que começou aqui foi aquele grande homem da África do Sul. Ele pregou 10 minutos. De repente, ele se virou para mim, sussurrou em meu ouvido e disse, feche o culto. Eu disse que não vou encerrar o culto. Ele disse, eu disse para você encerrar o culto, agora. Ele era o grande homem e você sabe que eu era o jovem e burro. Eu disse a ele que encerrarei o culto com a condição de que você prometa orar pelos enfermos amanhã. Porque eu te convidei para que... Ele disse, ok. Eu disse às pessoas que amanhã... No dia seguinte, amanhã. Então passei no outro dia pelo local, havia o dobro de pessoas que na noite anterior. Fiquei tão feliz que fui para o Holiday, onde meu convidado estava hospedado. E quando cheguei lá, não pude acreditar no que via. Ele estava com os trajes de safari, como chamávamos na África do Sul, mas essas calças são curtas. Você sabe? Pensei, bem, você as usa para um safari na África do Sul. Você não prega de calças. Não. De calças curtas, não. Não.
Você sabe, então eu disse: olá, o que você está fazendo? Ele disse que estou feliz que você tenha vindo, porque eu estou indo para casa. Eu disse que você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso comigo. Lembre-se que você prometeu. Ele disse: o Espírito Santo me disse para ir. Bobagem! O Espírito Santo nunca dirá ao homem de Deus para fugir de uma reunião evangélica. Não. Impossível. Ele disse: eu vou de qualquer maneira. Naquele momento, eu meio que acordei. Entrei no meu carro e eu tive um momento decisivo da minha vida atrás daquele volante. Eu chorei a Deus: ó Senhor, eu não sou um grande evangelista, mas Senhor, eu sou seu servo também. E agora, eu irei, vou pregar, vou transferir essa vergonha para você e você vai curar os enfermos também. Foi na igreja. Para os pastores, quando me viram sair do carro e o hóspede estava desaparecido, eles vieram até mim e disseram: o que aconteceu? Eu disse que tenho mais notícias, e boas notícias. Qual você quer? Eles disseram: a má notícia. Eu disse que a má notícia é que o grande homem de Deus foi embora. Oh, meu Deus. A boa notícia é que Jesus declara: ele está presente. Eu disse: vou pregar. E eu vou tocar. E Jesus fará os milagres. Milagres? Sim. O pastor disse: ok. Porque você está pregando? Iremos para uma sala adjacente para orar por você. Eles sabiam que eu precisava. A reunião começou, eu ensinei as pessoas o porquê o grande homem de Deus tinha ido embora. Mas eles disseram: não se preocupe, Jesus está aqui. E comecei a pregar no momento em que comecei a pregar, eu disse algo. Uau. Você sabe que o Espírito Santo estava bem ali. Falei por meio de um pequeno intérprete e acho que uma gota da unção deve ter caído sobre ele, porque ele desabou. Caiu, quero dizer, ele chorou alto, como um garotinho. Meu intérprete se tornou meu interruptor. E então o Espírito Santo falou comigo. E foi isso que ele disse. Palavras que eu nunca soube a princípio. Eu pensei que parecia uma heresia. Ele disse que o Senhor disse: minha palavra na sua boca é tão poderosa quanto a minha palavra na minha boca. Eu vi os poderes na palavra. E ele colocou essa palavra na minha boca. Meu intérprete tinha parado de chorar. E continuamos pregando. Quando de repente o Espírito Santo falou comigo novamente. E ele disse: ore pelas pessoas totalmente cegas. O diabo sussurrou em meu ouvido: e se nada acontecer? Naquele momento, o espírito de fé tomou conta de mim. Um espírito de fé, de ousadia,
de força, eu diria, audácia do Espírito Santo. Se nada acontecer, não importa. Agora, o que importa agora é que eu obedeça a voz do Espírito Santo. E me levantei e disse: quantas pessoas cegas ainda temos por 1, 2, 3, 4 do outro lado do prédio? Totalmente cego. Eu disse a ele que estava na África, eu disse: em 1 minuto você vai ver um homem branco na plataforma. Não. Eu percebi tudo o que percebi. Se você me dissesse para defender o leão, você apenas precisa abrir a jaula. E Jesus é o leão. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia! E eu disse: ok, levante as mãos, vou falar a palavra de autoridade. Com todas as minhas forças gritei: em nome de Jesus, olhos cegos queimem. De repente, um cego bem ali: eu consigo ver. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Naquele momento aprendi uma lição para o resto da minha vida. Acho que mais de uma lição muito específica. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de cura. Porque de repente o Espírito de Deus estava em todos os lugares, em todos os lugares. As pessoas estavam pulando, alguns dos bancos, em algum lugar do chão, em algum lugar dançando, gritando, outros estavam chorando, chorando. O Espírito Santo é o Espírito de cura. E quando o Espírito Santo pensa, as pessoas não pensam, apenas falem em novas línguas. Você sabe que qualquer milagre é possível. Qualquer milagre é possível. Então, milagres aconteceram em todos os lugares. Os paralíticos caminharam, os cegos viram. Os milagres de milagres em todos os lugares. Bem ali atrás estava uma mãe com seu filho aleijado. E ela não podia. Quando eu me aproximei, estava tudo muito tenso. Mas as pessoas que agora estão louvando ao Senhor, as mãos estavam levantadas, então eles passaram aquele bebê aleijado, ou que criança, ou nas mãos das pessoas, e bem na frente trouxeram ela, e 1, 2, 3, a criança chegou em meus braços. E eu olhei para os ossos, eles estavam torcidos como espaguete. E Deus me perdoe, mas esqueci de orar. Só olhei para aquele garotinho e de repente aquele corpinho começou a vibrar. Aquele corpinho começou a vibrar. Uau. Mais forte, mais forte, mais forte. E eles... Deus me perdoe de novo. Eu deixei ele cair. Mas ele caiu de pé. Eu deixei ele cair. Uau. Oh, aleluia! Aleluia! Quando aquela reunião acabou, eu fiquei costas para a parede do prédio. Eu vi as pessoas saindo. Eu fiquei lá. Estavam saindo lágrimas dos meus olhos. Estavam saindo lágrimas dos meus olhos. Eu disse: querido Espírito Santo, quero pedir perdão porque agora sei que você mandou o grande homem embora
É o Senhor. Hoje você lançou meu navio ao mar. E eu ainda estou navegando. Sim, você está. Essa é Howard. Como eu parei, foi assim que comecei. Então, realmente, o que aconteceu foi Deus forçou sua mão. Ele forçou sua mão. Ele consertou onde tudo virou de um jeito que você não esperava que virasse. Eu acho que ele viu a saudade do meu coração. Você sabe que eu tanto queria isso, eu simplesmente não sabia como responder aos sussurros do Espírito Santo. E uma vez que aprendemos, que você sabe, as pessoas me perguntam agora que estou velho, e as pessoas me perguntam como mantenho o fogo de Deus aceso. Eu disse, não mantenho o fogo de Deus aceso, o fogo de Deus que me faz continuar. E então ele me deu equipes de pulverização. E então continuou indo e indo, e as multidões começaram a crescer. Um dia os bancos estourou, o rio de Deus estava fluindo, as pessoas vieram, as centenas de milhares. Eu disse, foi o que aconteceu agora. Eu senti que era sempre o mesmo. Então o pregador, o grande pregador que partiu, ele realmente sabia o que iria acontecer com você. Eu não tenho certeza. Eu encontrei depois de novo, não tenho certeza. Mas você sabe que o dedo de Deus me tocou. E sua impressão digital nunca me deixou. Bem, deixa eu me perguntar outra coisa. Tudo bem? Tudo bem? Absolutamente. Estávamos divertindo quando saí contando o que Deus fez. Quantas pessoas você diria que viu ressuscitado dos mortos? Algumas. O problema é que não conseguimos verificar todas. Como fizemos especialmente com aquele que você sabe, quando você chega lá, uma grande multidão de pessoas e alguém traz uma mãe, tem um filho nos braços que morreu, e em oração, de repente a criança volta à vida. Aceito plenamente que isso foi tirado dentre os mortos, eles estão certos, mas nesse mundo você tem que provar tudo, você não vê o atestado do óbito que acabou de ser configurado e todos os outros. Não temos tantos desses chamados milagres comprovados, mas eu vi um milagre que tirou toda a poeira. Quero ouvir sobre isso, porque todos nós sabemos sobre isso, só queremos ouvir você contar. Ah, sim, eu disse sim. Sim. Eu estava na Natureza, que é uma cidade da Nigéria. Eu fui lá só porque um massa nigeriano me pediu para estar na inauguração da igreja dele. Porque eu amo. Você sente alguma coisa? Você disse isso porque eu amava. Eu disse que farei isso. Mas disse que conectarei isso com minha próxima viagem à Nigéria. Venho abrir a igreja no domingo e na segunda-feira terei que ir a uma loja, uma grande cruzada do nosso pessoal. Então, cheguei em Anisha, a igreja estava lotada com 12 mil pessoas. E comecei a pregar. E enquanto prego, eles trouxeram um caixão à igreja com um morto, um jovem de cerca de 32 anos que morreu num acidente. O médico emitiu a certidão de óbito, o agente funerário o embalsamou, ele foi levado
Ele foi levado ao necrotério por 3 dias. A família estava lá, todos eles tinham visto ele se foi, você disse, embalsamado. Eles colocaram para mim, para Mazida, formol, e eu sei o que isso significa. Eles injetaram isso em seus corpos. Você sabe, sim, quero dizer. De qualquer maneira, havia o atestado de óbito, eles eram uma mulher, havia a família, havia a história, havia o médico, tudo estava absolutamente lá. Agora, a esposa, ela disse: eu vi um cartaz na cidade. O ungido do Senhor está aqui, Reinhard Bonk. Ela disse: se eu puder trazer o meu falecido marido para algum lugar perto dele, eu acredito que meu marido vai ressuscitar, porque Hebreus 11 diz que as mulheres consentiram nisso. Agora, ela alugou uma ambulância e veio com o cadáver contra a vontade da família. Eles estavam prontos para enterrá-lo. Ela o trouxe bem, porque eu estava pregando, eu vi a comoção lá na África, mas isso não é nada de especial. E eles não permitiram que as cinzas, não permitiram que o caixão fosse trazido para dentro do prédio, porque eles disseram isso. Então, eles pensaram fisicamente naquela senhora. Ela cravou os calcanhares e venceu a batalha. Yeah. E então eles disseram que você deve levar a polícia para o porão. Nós permitimos que a polícia de segurança esteja lá cuidando da minha segurança. O pessoal do governo deveria cuidar do meu... Sim, você sabe. Eles disseram, não, porque um pode dizer que cadáveres nesse caixão abre. Talvez haja alguma bomba. Eles o abriram, havia um policial, então eles disseram para você não levar o caixão, apenas tirar o corpo, colocá-los no porão. Eles o levaram para o porão e o colocaram nele. Era algo como uma mesa. E eu estava pregando. E era primavera. E de repente, alguém tinha acabado de se aproximar dele. Estava com falta de ar. Tenho que pegar um avião para ir para a minha cruzada. Entrei na sacristia ou na sala verde quando eles estavam batendo na parede. E gritei e disse que ele já está respirando. Eu disse, quem está respirando? Estamos todos respirando. Então só ouvi falar do morto. Eu não sabia que tinha um na catedral. E aquele homem lista hoje é um pregador do evangelho. Viaja pelo mundo e conta para seu testemunho do que Jesus fez. Você sabe, ele estava muito grato a mim, embora eu na verdade não tenha feito nada. Ele queria me dar um grande presente. Ele me deu sua certidão de óbito. O certificado de óbito. Certificado de uma forma muito solene. Eu disse, escute. Não quero o atestado de óbito na minha parede. Você deve colocar na sua parede. Não na minha parede. Estou entre os vivos. Você tem a experiência de que Jesus pode ressuscitar dos mortos. Servimos a um Deus poderoso. Mais tarde perguntei a ele. Eu disse que você morreu com um ferimento no peito. No carro. Porque quando ele estava deitado ali na mesa e algumas pessoas viram que ele voltou à vida.
Eles começaram a massageá-lo para se aquecer, se recompor. A esposa disse que por 4 meses. Deixa-me perguntar uma coisa. Eu sei que há muitos pregadores assistindo a transmissão ao vivo, há muitos pregadores aqui esta noite, mas o que você faria? Diga especialmente aos jovens pregadores que se sentem inadequados, que sentem que realmente não importam e que nunca terão sucesso. Você conhece a maneira como eles veem, como os pregadores têm sucesso? O que você diria a eles? Diria a eles o que aconteceu comigo. Eu cresci na Alemanha até os 9 anos de idade. Somente quando eu tinha 9 anos e fomos repatriados para a Alemanha é que entrei em uma escola. Eu lutei. O rei no meio que todo o meu sistema tem. Eu era inútil. Como Deus poderia me usar? Eu era 0. Eu disse, Senhor, eu sou um 0. Senhor, eu sou um 0. Quando o 0 estava ao lado de Jesus, já estávamos mortos. Não se importe de ser o número 0, porque o último 0 é o mais valioso. E é assim que Jesus ainda trabalha com todos nós. Podemos ser um 0, desde que ele seja o número 1. Somos valiosos. Quero dizer isso para qualquer pregador. Quero dizer que a qualquer pessoa e o Espírito Santo na companhia de Jesus, você pode expulsar todos os demônios da América. Cara, vou lhe perguntar mais uma coisa. Tivemos grande sucesso em toda a África. Tive grande sucesso em meu ministério, mas agora você se sente chamado para a América. O que você vê para a América agora? Obrigado pela pergunta. África. O que eu vi na África, o que Deus pode fazer e eu vi e vejo na África, me deu uma fé incurável para a América. E eu não quero ser curado disso. Sim, incurável, incurável. Eu estive oprimido e ele começou a levantar, e levantar, e levantar. E eu respondi ao Espírito de Deus toda vez. Eu pude sentir como eu estava subindo. Na verdade, você sabe, as multidões se reuniram. Vimos milagres maiores, muitos, muitos mais. Eu testemunhei 1 milhão de pessoas em 3 minutos recebendo o batismo no Espírito Santo. E a Escritura, meu Espírito tem toda a carne, diz as Escrituras, nos últimos dias se torna realidade. Em uma reunião em Lagos, tinha alcançado 1.600.000 pessoas. Na manhã seguinte, recebi a contagem das decisões por Cristo. Havia 1.903.260 e em uma só reunião. Uma só reunião. Deus é forte. Deus é capaz. Eu estava na Suíça. Eu preguei numa conferência de 2.000, mas rápido eu contei a eles sobre... Eu disse, em 10 anos, dentro de 10 anos, vimos na África 55 milhões de pessoas serem salvas. Em anos. Apenas 55 milhões. Então, depois, o povo suíço, alguns pastores vieram até mim e disseram, Reinhard, que é a África? Isto é a Suíça.
Eu disse a eles, mas você está contradizendo as escrituras. Vamos lá. Eles me disseram, qual escritura? Eu disse, João 3, 4, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu disse que pessoas inúteis agora precisam me dizer se a Suíça faz parte desse mundo. De João 3,16. Eu disse, e ainda não terminei. Eu disse que se Deus pode salvar 55 milhões de pessoas em 10 anos na África, Ele pode salvar a Suíça em um sábado à tarde.